Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Hoje, nessa noite de quarta-feira, dia 8. Oi, Isa. Boa noite, Isa. Um beijo aí pra vocês. E a gente vai esperar o pessoal ir entrando, né? Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho, que hoje a gente vai falar da importância da família para o desenvolvimento da criança, né? E é um assunto que a gente gosta muito de falar, tanto eu quanto a Áudria, né, sobre famílias. Então a gente está aqui mais uma vez para falar para vocês. Esperar o pessoal ir chegando aqui. E aí agora a pouco a Áudria também vai entrar para a gente poder falar. Oi, Gilmara, que bom você aqui. Ana Paula, Vini, Vinícius. Boa noite, gente. Muito feliz por vocês aqui com a gente, tá? Nessa noite. Oi, Valmir, tudo bem, Valmir? Saudade. Cristiane. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar, né? Eu sou Daniela, às vezes nem todo mundo me conhece, eu sou Daniela Porto, eu sou psicóloga. E eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E eu, juntamente com a Audrey, a gente tem um programa que chama Aprendendo Juntos. E que a gente tem o intuito de ajudar as famílias nessa missão do educar, né? Então a gente está aqui nessa noite para falar um pouquinho para vocês sobre família. Oi, Gleide, Cássia, que bom, gente, vocês aqui. E a gente quer falar um pouquinho sobre família, né? Tão importante, tão pertinente a gente falar, né, nesse momento, né, do acolhimento da família. A gente está tão próximo por agora, né, com essa quarentena. E então nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês. Eu vou aguardar a Áudria entrar para a gente poder começar, tá bom? Sara, a Áudria já tá entrando para a gente começar. E aí eu quero pedir para vocês alguma dúvida que vocês tiverem, alguma pergunta, alguma consideração. Vocês deixam para a gente aqui que a gente responde ao final, tá bom? Brenda. Oi, Brenda. Quanto tempo? Não sei se a Audrey não está conseguindo entrar. A Audrey está conseguindo aí? Dá um alô. A Audrey agora vai entrar. Vai dar certo. Oi, Audrey. Tudo bem? E eu queria ter falado um pouquinho, né, dessa nossa relação, assim, o quanto está sendo importante estar com você aqui hoje, né? O quanto você é especial para mim, né? O quanto eu te admiro como profissional, como pessoa. E é um prazer estar aqui com você, dividindo hoje, essa noite aqui. Tá bom, É, Audrey? muito obrigada, Dani. E eu Já queria que cheguei. você, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você. Muito bem. Primeiro, muito obrigada por me receber com tanto carinho. Já estou vendo que tem um tanto de gente que está por aqui, que são pessoas também que moram no meu coração. Então, hoje vai ser uma conversa bem emocionante, né? Eu sou a Áudria,
sou psicóloga, sou sócia e fundadora da Clínica Mental Care, que é uma clínica de saúde mental em Patos de Minas. E sou parceira da Dani num projeto muito bonito que se chama Aprendendo Juntos. Que é a nossa missão, né, Áudria, daqui para frente, né, falar um pouquinho para essas famílias, né, desse relacionamento familiar que para a gente é tão precioso, né? Exatamente, né? Assim, a nossa experiência no atendimento com crianças, a nossa experiência pessoal, né? E todo o conhecimento que a gente vem buscando para se capacitar e para dividir com vocês e fazer a diferença, né? E a gente fala de família porque, na realidade, a família é o primeiro contato que a criança tem, né, é o contato social que ela tem. E é nessa família que ela vai aprender valores, né, com responsabilidade, é, vai desenvolver autoestima. Então, tudo é através da família que a criança vai aprender, né? A família vai trazer para ela quais são os valores e quais são os princípios importantes para ela poder desenvolver no mundo, né? Para ela perceber e viver nesse mundo, né? Então é através da família que ela recebe esses valores. Exatamente, né? Assim, se a gente for pensar desde muito pequenininho, desde bebê, né? Assim, as primeiras experiências do bebê se dão com os pais ou com os cuidadores, né? Desde essas primeiras experiências de cuidado, já estão se estabelecendo questões fundamentais para o desenvolvimento físico, emocional, cerebral da criança, né? Uhum. E depois a criança observando e vivendo tudo com essa família, conforme vai crescendo, vai acontecendo isso que Dani está falando, né? Assim, os valores que aquela família tem, o que ela acredita, o que ela quer para aquela criança, isso vai sendo demonstrado e vivido no dia a dia, né? Uhum. E aí a gente começa a pensar, na realidade, quando a gente começa a pensar em formar a nossa família, né? A gente nem tem os filhos ainda, aquele querer de ter uma família. Então a gente começa a pensar na nossa própria história, né? Como que foi a minha história? O que eu quero levar para minha família? O que eu gostaria de mudar, né? Então a gente começa a pensar como que a gente foi educado, né? E através dessa experiência é que a gente vai escolhendo como a gente quer educar também, né? Porque tem experiências que foram ótimas, mas tem experiências que a gente quer mudar, né? Ou a gente acaba repetindo também, né? Levando isso para a nossa família. Então, acho que tudo começa com a nossa própria história, né? Que a gente começa com a própria história. Hum. Acho que ter consciência disso, né, assim, isso é uma das coisas, né? Quando a gente vai falar um pouquinho do papel da família, do papel dos pais, eu acho que tem isso que a Dani coloca tão bem, que é a gente escolher, né, pensar, refletir como que a gente quer que se dê essa educação dos filhos, a gente tomar contato com o modo como a gente foi educado. Grande parte de nós cresceu num ambiente com estilo de educação mais autoritário, porque foi basicamente como os nossos pais foram educados e eles, claro, repetiram, né, a forma como eles foram educados. Hoje, a gente vê que já tem muito conhecimento novo no que diz respeito a estilos de educação, a formas de educar crianças, então, outras propostas, mais estudos, mais informações. Então, não se trata de desqualificar o que a gente viveu como filhos, a educação que recebemos dos nossos pais, mas entender que, como tudo se moderniza. Tem alguém pedindo para eu falar Vou mais falar um alto, pouquinho mais né? alto. Não quis te interromper. Vou tentar. É, Mais tá, perto do sim, microfone. tá bem. Como tudo se moderniza, também a questão parental, também a educação dos filhos vai se modernizando. Alguém me conta se o áudio está melhor?
Se eu estou falando um pouco mais alto, Para mim muito alto. melhorou. Para mim melhorou. Então tá Acho bom. que Então tá bom. é porque tem hora que foge. Acho que Uhum. você tem que ficar com o microfone um pouco mais pertinho. Eu acho que também tem uma coisa que é minha, né, Dani? Eu sou uma pessoa da fala mansa. É, fala Então, baixinho. eu falo baixinho, né? Então agora eu vou falar um bocadinho mais alto. Mas como você falou, né, que tudo moderniza e graças a Deus que a gente vai vendo estudos comprovados cientificamente, né, nada que a gente falar que também é achismo, é tudo que foi comprovado cientificamente, que essas mudanças são importantes na questão de educação. Né? Hoje a gente vê que o estilo parental ele faz diferença até no desenvolvimento cerebral da criança, né? Que são estudos comprovados, né? Com exames do cérebro, os estímulos dentro do cérebro, a formação mesmo das ligações neuronais, né? Então isso tudo faz diferença no estilo que a criança é educada. Então a gente foi criado no modelo autoritário, como você falou, que era o modelo que os pais da gente tinham, que a gente não está para julgá-los, né? Porque é o que eles fizeram, tenho certeza que eles fizeram o melhor por nós. Mas hoje a gente percebe que o estilo autoritário ele é embasado na punição e no castigo, né? E a gente percebe hoje que esse estilo ele não traz aprendizado nenhum para a criança. Pelo contrário, ele vai criar aquele sentimento de culpa, né? E a pessoa, os pais acham que estão colocando, impondo respeito na criança, e na realidade eles não têm, não é respeito, é mais medo, né? Então é isso que o estilo parental traz para a criança. Então quer dizer, ele não traz nenhum recurso, não traz habilidades para a criança poder lidar com situações às vezes difíceis que ela vai ter, né? Igual nós todos temos durante a vida. Então a gente tem que dar mais recursos e mais habilidades para essas crianças, para elas poderem lidar e fazer escolhas mais assertivas também durante a vida, né? Exatamente. O que eu vejo, né, eu já tenho um tempo de formado, tenho 25 anos de formado. Então, os estudos que embasam essas novas recomendações, essas orientações, são relativamente novos, né? Assim, no início da minha trajetória, no início dos meus estudos, mesmo do meu trabalho como psicóloga, a gente ainda usava muito as estratégias de recompensa e Uhum. punção, né, assim, com modificação de comportamento de criança, né? E hoje a gente, na verdade, tem dados mais atuais que vão incentivar e vão recomendar outras práticas, né? Você estava falando aí e eu acho uma coisa interessante. Então, a Dani estava dizendo das questões cerebrais, né? Tem um estudo muito interessante numa universidade em Singapura. Uhum. Eles pegaram, tinham ressonâncias dos bebês, assim, a recém-nascidos, e depois eles observam o padrão, né, o estilo parental do principal cuidador, da mãe ou do Uhum. pai. Numa sala, o bebê e a mãe, e a forma como a mãe responde às necessidades das crianças, né? Eles observam uma coisa muito incrível, que, na verdade, nesse prazo pequeno de 6 meses, que foi o prazo do estudo, o estilo parental afeta o desenvolvimento cerebral. O cérebro se desenvolve diferente em crianças que Uhum. têm pais responsivos, atentos, que atendem às necessidades, que dão proteção e carinho. Porque essas crianças vão percebendo que elas podem se sentir mais seguras e estando mais seguras, elas exploram o meio ambiente. E explorar o ambiente, né, é uma das principais formas das crianças se desenvolverem, desenvolver a inteligência, lidar com o mundo. Crianças que têm pais menos responsivos, mais desatentos, ou que não atendem ao choro, não atendem ao desconforto, elas precisam lidar sozinhas com o estresse e elas gastam o tempo e a energia que elas podiam estar voltando para outras coisas. E na imagem do cérebro, elas vão ter uma região do cérebro diferente.
né? Assim, então, isso hoje é inquestionável, né? E Uhum, não se trata de não ter autoridade sobre os filhos, porque muitos pais vão dizer, ah, mas se eu não usar punições, ou se eu não premiar bons comportamentos, meu filho vai crescer do jeito que ele quiser e eu não terei autoridade sobre ele. É uma mudança de paradigma no que diz respeito ao estilo de autoridade, né? Então, não é um uhum, autoritarismo, não há uma relação baseada no medo, assim, é uma relação onde tem uma autoridade, mas principalmente o respeito. E pais que não vão buscar a obediência, que uhum. é o que a gente até bem pouco tempo falava, né? Você não me obedece! Assim, eles vão buscar a colaboração dos Colaboração. filhos. Né? Assim, então perceba, talvez a gente esteja lidando com temas que prometem criar uma geração de pessoas mais autoconfiantes, mais seguras, mais afetuosas, talvez o mundo novo que a gente vive falando e sonhando, né? Ai, tomara, né? O que a gente está aqui também querendo passar um pouquinho para todo mundo, para essas famílias que estão aqui, né? Esse novo olhar, né, sobre a educação, né, dos filhos. É porque eu acredito que a gente tem que ser autoridade, mas a gente tem que ser uma autoridade empática, né? E eu acho que através da empatia, através da valorização dos sentimentos da criança, é que a gente vai conseguir que esses filhos cooperem com a gente, né? Porque eles veem o jeito da gente tratá-los, né? E quando a gente é tratado, até nós adultos, quando a gente, por exemplo, no trabalho, né? Se a gente é tratado por um patrão muito rígido, que não te considera, não valoriza, né, seu trabalho, não valoriza seus sentimentos, não valoriza nada em você, e que aquilo ali é uma obrigação sua de fazer, lógico que você coopera menos do que você ser tratado por um patrão que te reconhece, né, que te valoriza no dia a dia, né? É lógico que a gente vai cooperar mais com a pessoa que está sendo empática com a gente, que nos percebe como pessoas, né? Então isso também faz parte da vida dos nossos filhos. É muito mais fácil a gente conseguir com eles que eles cooperem, a gente sendo a pessoa de autoridade, mas a pessoa que está ali também para perceber as dificuldades e as necessidades deles e ajudá-los a atravessá-las, né? Eu acho que isso que é importante, a gente está aqui como apoio, a gente não está aqui para mudar nem para moldar ninguém, né? A gente está aqui como apoio para fazer com que essas pessoas cresçam, né? Uhum, sim. Você fala, Dani, dessa coisa de não estarmos aqui para moldar, e eu fico pensando aqui numa imagem que nós conversamos quando estávamos preparando essa conversa com vocês, que é a imagem de ser margem para os nossos filhos, né? Assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu já escutei, você precisa impor limites, você precisa impor limites, vamos discutir a questão dos limites, crianças precisa de limites, assim, e uma vez eu me vi pensando, né, assim, na verdade, como a gente estabelece esse limite? Como uma barreira? Quer dizer, colocar limite é interromper o fluxo e o andamento de uma criança, ou colocar limite é fazer como essa imagem que nos aparece, quer dizer, uma margem de um Uhum, rio. Né? Um rio sem limite se espalha, se perde, não chega a um destino. Um rio margeado, ele tem direção, ele uhum, tem guia, ele tem proteção, mas ele não é interrompido no seu fluxo. Então, ele não é interrompido no que é mais essencial, no que é pessoal. E é o que eu penso que a gente deve aplicar para as crianças também, ser margem, né, sem interrupções, respeitar o que é deles e que cedo aparece, e ir guiando uhum. cuidadoso, respeitosamente, para que eles se desenvolvam em toda a sua potencialidade, para que eles se tornem o que eles trazem dentro de si para ser, né? Pessoas diferentes, né, Dani? Pessoas únicas, às vezes tão diferentes do que a gente, inclusive, criou Criou. expectativas. Às vezes a gente idealiza, né, como serão os nossos filhos, né, quando chega aquele filho, né, tão diferente, e a gente
tem que aprender a respeitá-lo, né? Porque ele é um indivíduo que tem as suas necessidades, que tenha, né, quer alcançar algo diferente nosso e não está errado, né? Dentro dos nossos também, que a gente vai falar dos nossos propósitos como família, né? Se não vai fazer mal a ele ou a outra pessoa, então a gente tem que saber lidar com essas diferenças dentro da família. E que é o bonito, porque pensa se você tivesse todas as pessoas iguais às outras, né? Que conhecimento, né? Que poderia ser compartilhado, né? A gente seria tipo robôs mesmo, né? Então, assim, o que é bonito é essa diversidade, essa diferença que há entre nós. E o quanto a gente aprende com essas diferenças, né? Porque a gente perceber essa diferença no outro e respeitar nos torna também seres humanos melhores, né? Então, os filhos vêm também para ensinar muito para a gente, né? E a dúvida que a gente tem é como fazer isso, né? Como que eu posso respeitar ao mesmo tempo dar limite, ser essa margem para o meu filho, né? Para que ele tenha segurança para seguir seu rumo, né? Seu curso, mas de uma forma que ele tenha responsabilidade, que ele tenha respeito pelas outras pessoas. Quais os valores que eu quero passar para ele? Eu acho que é muito mais isso do que ficar prestando atenção no que meu filho não tem que eu gostaria que ele tivesse, né? É olhar para o potencial, o que ele tem de melhor, né? Eu acho que esse olhar para o positivo, o potencial dos nossos filhos, é que vão fazê-los seres humanos melhores e com capacidades, né, para poder alcançar tudo que eles querem no futuro, né? Porque a família, né, se ela não percebe isso, é o primeiro lugar que a gente começa a ser minado, né? Se você não é percebido e nem aceito da maneira que você começa a querer a criança, né? Sobretudo, quando ela percebe que ela não é aceita e percebida naquele lugar, ela começa a procurar meios para os pais percebê-la, porque ela só quer ser amada por aqueles pais, né? Então ela começa a procurar meios e às vezes é onde vem os nossos comportamentos, cria uma criança mais introspectiva, que também não tem coragem de expressar o que é, né? Então, por isso a importância da família na vida dessas crianças, né? Permitir que eles sejam o que eles querem ser e que a gente seja margem para eles, né? Como você colocou, que é uma coisa muito bonita, né, Audrey? Exatamente. Eu acho que de uma educação que eu diria que é uma educação de poda, né? Assim, que a gente, na verdade, acha que o papel de pai é apontar o que está errado. Assim não pode, não faz esse jeito, estuda um pouco mais, abaixa o tom de voz, assim, isso não está legal, e que a gente vai percebendo tudo que sai das nossas expectativas, ou do que a gente acredita que seja importante para uma pessoa, com a melhor das intenções, né? Assim, fique bem claro aqui, com a melhor das intenções. É, Tudo que a gente vai sai desse paradigma de uma educação de poda, que é de cortar o que está errado, de moldar o filho, né? Assim, nós vamos moldar o filho e dar a ele a forma que a gente acha bacana, para essa outra educação que é de acompanhar e dar proteção, e ir percebendo que aquela criança é um ser único, com seu temperamento, com sua personalidade que vai sendo formada, e que, na verdade, se a gente consegue perceber, dar acolhimento e respeitá-la como uma pessoa única, a gente, na verdade, vai permitir que ela se desenvolva em toda a sua potencialidade, né? A Dani coloca uma coisa muito importante, que é como é uma necessidade básica, humana, ser reconhecido e ser amado. Todos nós precisamos disso, como uma plantinha precisa de água. Então, a criança bem pequena percebe como ela precisa ser para ser amada aos olhos dos pais ou dos adultos, né? Então, vocês vejam a responsabilidade disso, né? Assim, então, muitas pessoas já me ouviram falar, né? Então, a criança quebra um copo e vira para a gente, para olhar qual vai uhum, ser a nossa direção.
E a nossa reação é que vai dizer se aquilo é aceitável, se é possível corrigir, ou se aquilo é inaceitável e ela é feia e eu não a amo mais por conta disso. Uhum. Todas as coisas em casa, né? Muitas vão escapar ao nosso olhar atento, mas nessa busca de ser amado, a gente acaba, às vezes, criando, a palavra talvez seja um pouco forte, né? Assim, mas de forma melhor, a gente vai como que deformando um pouquinho, né? Assim, essas coisas emocionalmente. Uhum. Então, o que se desenvolveria por um caminho acaba entrando em outro. Né, assim, e a criança vai aprendendo que para ser aceita naquela família, ou ela tem que ser estudiosa, ou ela tem que ser engraçada, ou Uhum. ela tem que ser boazinha, ou talvez muito calada, né? Porque Ou talvez até mal comportada, né? sim, Começar a fazer coisas que ela é percebida pelo mau comportamento, né? Eu uhum, falo isso muito para as famílias, às vezes, que eu atendo. Que às vezes não é julgando e nem culpabilizando ninguém, né? Mas eu acho que é muito pelo jeito que a gente foi educado, a gente olha muito por negativo, né? Então eu sempre falo para os pais que me procuram, o que seu pai, eles me falam tudo, eu quero saber do filho, né? E de repente eu pergunto, mas o que seu filho tem de positivo? O que você tem para falar do seu filho? Porque às vezes a pessoa já está tão acostumada de procurar o problema ou o que o filho está fazendo de errado, que ele não percebe o que a criança tem de bom. uhum, E eu vejo uma surpresa no olhar, porque não é né, a gente não tem esse costume de olhar para as pessoas, de procurar o que elas têm de melhor. E eu acho que é o que a gente tem que mudar no nosso olhar, no nosso jeito de perceber nossos filhos, olhá-los com mais aceitação, com mais carinho, olhar para eles de uma forma assim, o que eu posso ajudá-lo, né? O que que meu filho precisa de mim? E não olhar e falar, nossa, ele só faz bagunça, esse menino quieto, eu não aguento mais, eu tô cansada, né? Ainda mais esses tempos de quarentena, que tá todo mundo muito quietinho em casa, né, com as crianças. E eu acho que, na realidade, em vez de a gente olhar para isso, às vezes, como uma questão difícil, olhar com uma oportunidade. Que dia que a gente tem essa oportunidade de estar com eles tão próximos, né? E a gente tem que aproveitar esse momento para percebê-los, para poder ajudá-los mais de perto. É um momento que a gente está ali com eles e que eles estão assim achando o máximo da gente estar em casa, né? Os meus já são grandes, mas eu vejo, né, Maudre, você que tem um pequenininho, faz toda a diferença deles a presença da gente em casa, né? Então aproveitar esse momento, né? Tão uhum. assim que foi inesperado, mas que eu acho que é um bom momento para a gente poder viver isso com eles. Exatamente. E as crianças, as pequeninas, as maiores, os adolescentes também, são muito generosos, né? Na retribuição desse carinho e dessa atenção. Eles são muito generosos aos elogios e receptivos e generosos em relação aos elogios que eles recebem. Eles devolvem de um jeito muito gostoso, né? Tem uma imagem que talvez alguns de vocês já tenham visto na internet, é uma imagem de uma ressonância, né? Então aparece o cérebro de um adulto e de uma criança, a hora que a mãe está beijando a testa do bebê. Né? Foi uma neurologista, a imagem de uma neurologista e o filho de 6 meses. Porque ela beija o neném, áreas do cérebro se acendem, né? Assim, e isso quer dizer ocitocina circulando e o prazer, né? Assim, e a sensação de bem-estar e como isso vai reforçando o vínculo, né? Então, quando você diz dessa oportunidade que estamos vivendo, né? Assim, termos mais tempo, assim, é uma possibilidade de trabalhar
o vínculo, Uhum. né? De reforçar o vínculo, porque esse vínculo bem estabelecido, ele, na verdade, oferece muito para as crianças em desenvolvimento, né? Assim, e também para as crianças que já estão maiores, para os adolescentes, né? E é através do vínculo, né, quando a gente faz essas perguntas, como eu posso ajudar meu filho, né, como eu posso torná-los adultos, né, a hora que eu olhar para eles lá na frente, que tipo de adulto que eu gostaria, né, quando eu os visse já com 20, 30 anos, como eu gostaria de vê-los, né, que adulto é esse, né, o que eu posso ajudá-los. Eu acho que principalmente através do vínculo, né? Quando você tem um Sim. vínculo estabelecido com criança, depois na adolescência é muito mais fácil essa conexão com eles, né? E para a vida toda, né? O vínculo faz parte, é essencial para o convívio familiar, é essencial para o convívio nosso com todos, né? E como que a gente pode estabelecer esse vínculo, né? Então, quando a gente fala assim de estar mais próximo hoje, a gente tem um tempo maior de qualidade, né? E o que é esse tempo de qualidade? É quando você está ali com o seu filho, estar presente realmente, né? Parar, olhar para ele, prestar atenção, brincar de uma brincadeira que ele queira e não a que é mais confortável para a gente, ou que a gente queira brincar. Não, brincar com ele do que ele quer brincar naquele momento, entrar na fantasia do filho, né? Resgatar essa criança que tem dentro de nós ainda, que todos nós temos, permiti-la que ela apareça nesses momentos, né? Brinque, sorria, né? Que quando a criança vê que você está ali e que realmente você está entregue, né? Que você está aproveitando aquele momento com ele, faz toda a diferença. Então, isso é uma forma linda, né? Da gente estabelecer mais e fortalecer mais esse vínculo com os nossos filhos, né? E completamente possível da gente colocar no dia a dia da gente, né? Assim, quando você fala dessa questão do tempo, né? A gente muito se pergunta e afirma, né? Na verdade, a qualidade do tempo é mais importante que a quantidade do tempo, a qualidade é mais importante que a quantidade. Afinal de contas, qual é a quantidade de tempo necessária, né? O que a gente lê vai falar assim por volta de 15 minutos no Uhum. dia. 15 minutos no dia, um pedacico, né? Assim, Pedacico. não é 15 minutos completamente inteiro, né? Assim, então são 15 minutos que você vai ter para você e às vezes chamar, inclusive, com o teu filho de um tempo especial e conforme você estava falando, Dani, assim, é um tempo de atenção plena, então desliga o celular, Uhum. né? De preferência, dá um tempo nas telas, né? Assim, então fazer alguma coisa que seja diferente de ver um filme, de jogar um videogame, qualquer coisa assim. Por 15 minutos, brincar de uma coisa que a criança escolha, do que você quer brincar, o que você quer fazer no nosso tempo especial. Enquanto a gente está brincando, a Dani fala, né, e isso é importante, demonstrar interesse, escutar de verdade, né, assim, que é diferente de ouvir, então, ouvir é Uhum. tá, assim, entra pelo ouvido, é a questão sensorial. Escutar é, de fato, prestar atenção, se envolver, uma escuta interessada que dá um modelo para os nossos filhos de como eles querem e merecem ser escutados nas outras relações, né? Então você escuta de verdade, tá ali presente. Uma coisa bacana da gente fazer é ir falando em voz alta o que está acontecendo. Ah, agora nós vamos então montar esse quebra-cabeça. Olha, assim, vi que o carrinho fez isso. Ah, você prefere aquela boneca? Porque isso, na verdade, dá para a criança essa clareza de que ela está sendo percebida, de que a gente está Uhum. prestando atenção nela, de que a gente está de verdade com ela. Quando a gente consegue passar esse tempo de qualidade, realmente envolvido, escutando, brincando de verdade, fica mais fácil para nos outros momentos do dia que a criança chama e a gente não pode, a gente dizer agora eu não posso, mas daqui a pouquinho nós vamos ter o nosso tempo especial.
porque ela Uhum. sabe que isso vai acontecer. Né, assim, e a gente está falando disso, e isso é importante para o que eu falei, Dani falou, para a constituição do vínculo, né, assim, e é importante para o desenvolvimento cerebral, né, assim, então a criança está sendo estimulada, né, assim, ela tá acontecendo ali, está ganhando a nossa relação. A relação que a gente trabalha com a criança pequena é a que nos vai ser muito útil quando ela cresce e confia na gente quando ela tem problemas. E ao invés de correr da Uhum. gente, ela corre para a gente, Corre pra né? gente. Para as crianças maiores e para os adolescentes também, né? Eu acho que é importante de falar, né? Assim, nós vamos seguir falando um pouquinho do que é importante para essa construção do vínculo e manutenção do vínculo, mas é importante falar que a qualquer momento que a gente se dê conta disso, ixi, mas meu filho já tem 4 anos e eu não fazia isso. Uhum. Vamos começar agora, com 4, com 6, com 7, com 10, com 11, com 12. Sempre é tempo, né, de aprender e sempre é tempo de fazer melhor, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, mas meus filhos são adolescentes e agora, né? Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento. Ainda há tempo de recuperar todo dia, gente, né? A gente voltar, ter, né, voltar para os nossos filhos e querer ajudá-los, né? Sempre é tempo. Então, assim, nós como pais, é, eu sou encantada, né? A Audrey sabe. O tanto que eu sou apaixonada. Então, assim, eu acho que essa entrega, né, para os filhos, e também o que eu acho de melhor é o quanto a gente aprende com eles, né? O quanto a gente tem para aprender, né? Hoje, meus filhos adolescentes, eles me ensinam muita coisa, me ensinam demais. E a gente tem que estar aberto também a isso, né, a escutar às vezes os nossos filhos, porque eles têm muito o que falar para nós, né? Às vezes eles chegam e falam, mãe, né? E aí você fala, gente, é mesmo, às vezes escapa, né? A gente acaba fazendo algumas coisas assim e eles te colocam, redirecionam e a gente vai crescendo junto, é um crescimento, né? Sim. E eu vejo assim o quão é importante que eu falo assim, da gente sempre perceber os filhos e o que eles têm de potencial para a gente ajudá-los, né? E eu acho que muito através do encorajamento, né? Que é outra forma que a gente tem de desenvolver esse vínculo com os nossos filhos é encorajá-los sempre e estar presente nas conquistas deles também, né? O quanto é importante a nossa presença quando os nossos filhos conseguem algo ou que eles percebam né, que a gente percebeu que eles deram um passo além do que eles davam conta antes, que eles se esforçaram, a gente percebeu o esforço, né? Mais do que elogiar, a gente perceber o esforço dos nossos filhos, né? Porque às vezes a gente olha muito para o produto e para o resultado, né? Mas a gente não olha pelo caminho percorrido. Então, eu acho que o Exatamente. mais importante da gente prestar atenção, né, nos filhos é qual o caminho que ele percorreu para chegar ali, né? E valorizar, filho, eu vi que você se esforçou, né? Às vezes o resultado não foi tão bom, mas eu vi seu esforço, né? Vale a pena, tá vendo? Vamos continuar? Olha, se você quiser, eu tô aqui com você. Mas, nossa, foi ótimo nossa, fiquei admirada, né? O quanto você se esforçou, eu percebi o seu empenho, né? O quanto é bom a gente ser percebido nisso, né? Quando a gente se empenha em algo e a pessoa percebe que você, né, teve aquele comprometimento. E não é diferente com os nossos filhos, né? Então a gente ter esse olhar para eles também, né? Essa possibilidade, né? Essa palavra é linda, né? Encorajar, né? Assim, já dizia lá o Guimarães Rosa que o que a vida espera da gente é coragem, né? Assim, aperta, afrouxa, embrulha, desembrulha, o que ela quer da gente é coragem. Assim, então, encorajar os filhos é estimular e capacitar para que eles sejam capazes de lidar nos lugares onde a gente não vai estar, né?
eu vejo que durante muito tempo a gente acreditou que uma estratégia para ajudar os filhos e melhorar a autoestima deles era elogiar, né? Como você é bonito, como você é inteligente, como isso que você fez é lindo, eu adoro isso que você fala, assim, e a gente achava que isso, na verdade, criava crianças com autoestima melhor. Elogio é muito bom, né? Todos nós gostamos de elogio, mas na verdade os elogios falam muito a respeito do resultado e do produto. Uhum. Nara está dizendo aqui, coragem é agir com o coração, ou seja, amor puro. Olha só que lindo isso. Eu estou me saindo tão bem nessa primeira live que eu já estou conseguindo ler os comentários. Nossa, É, e tem aqui também, né, ter consciência de que tipo de adulto nós queremos que os nossos filhos se transformem, né? É o que a gente chama de propósito, né? Qual o nosso sim. propósito para a nossa família? Né? O que eu Uhum. quero para minha família? Quais são os valores que eu quero passar para ele? Né? E como eu quero vê-lo no futuro? Né? Que homem, que mulher que eu gostaria de ver no futuro? Né? Exatamente. Sem cobranças também pelo caminho, mas ajudando-os, né? Mas Sim. como apoio, como guia, novamente, né? Que E sejamos margens. exatamente, eu acho que isso é uma imagem para a gente ter mesmo, quer dizer, arrumar um quadro com o rio e as margens e pendurar a para olhar todo dia. Se a gente pensar, Dani, que a gente quer que eles cresçam autoconfiantes e com autoestima, então a gente vai descobrir que a gente não precisa ficar elogiando, mas encorajando, como você falou, porque na verdade essa história do desenvolvimento da autoestima tem muito mais a ver com sentir-se capaz, né? Uhum. Assim, sentir-se capaz de lidar com as coisas. Isso que você falou, né? Então tem menos a ver com o resultado e mais com o esforço. Olha, eu vi assim como você estudou, você deu o melhor de você. Assim, tô vendo como você está fazendo isso com muito envolvimento. E isso é sinalizar positivo para as crianças, né? Para os nossos filhos. Estamos falando de criança, mas para os nossos filhos mais crescidos. É eles sentirem que eles são capazes, né? Assim, e aí, portanto, eles lidarem com as coisas do mundo, porque o mundo vai apresentar, né, assim, um pequeno laboratório de experiências que vai lapidar as frustrações, a coragem, né, o esforço, né? Assim, então, isso de encorajar, na verdade, é o que dá a possibilidade da criança e se desenvolver e ir construindo a autoestima como um referencial, desculpa, pessoal, né? E para isso tudo, o que eu acho muito importante também, que eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a fortalecer muito esse vínculo com os nossos filhos, é que a gente seja esse exemplo, né? Que a gente tem que ser exemplo para os filhos. Não adianta eu querer falar uma coisa aqui e ser outra coisa com eles, né? Então, de repente eu estou falando uma coisa aqui e eles ficam me ouvindo na live e falam assim: Nossa, minha mãe tá falando isso, mas nada, ela não é desse jeito aqui em casa, não. Então, que o modelo que eu tô dando, eu tô conversando, né? O que eu tô falando, sendo que eu não tô sendo modelo para eles, né? Então, que a gente seja modelo para os nossos filhos, que eles percebam como que, né, se a gente quer que eles respeitem os outros, que a gente respeite, que eles vejam como que a gente trata as outras pessoas, como que a gente trata eles mesmos, como que a gente se cuida, porque o autocuidado é fundamental também, né? Então, que a gente possa ser modelo para eles de tudo e que a gente não tenha vergonha jamais de mostrar as nossas fraquezas às vezes, as nossas dúvidas, de pedir desculpa para eles, porque às vezes a gente chega em casa nervoso de outras coisas e acaba falando algo que não queria com os filhos da gente, né? E descontando neles coisas que não tem nada a ver com eles mesmo. Ou também no momento ali de mau comportamento, a gente chega e fala uma coisa, né, que você não queria falar, mas que se você possa chegar e falar assim: olha, me desculpa, mamãe não queria falar daquele jeito com você, mamãe estava nervosa, então eu queria que você me desculpasse, tá bom? Mamãe não vai fazer isso mais, a mamãe vai tentar melhorar.
Então, assim, você está dando modelo de que você pode pedir desculpa, né? Uhum. Que não tem vergonha nenhuma de você chegar e pedir desculpa e que eles podem pedir desculpa, que eles podem errar e depois consertar. Que um dia, se eles errarem, eles podem chegar para a gente e falar: mamãe, eu errei. Olha, mamãe, eu fiz isso. E eles sabem que a gente vai acolhê-los, né? Porque eu fui exemplo para eles também. Então, acho fundamental a gente ter essa relação com os nossos filhos, né? Exato. Eu ousaria dizer que, na verdade, se a gente tiver que escolher, é muito melhor para o desenvolvimento dos nossos filhos que eles tenham pais e mães que são humanos, que são falíveis, que erram, reconhecem o erro, reparam o erro e pedem desculpas. Né? Assim, por isso tudo que você falou, né? Porque eles aprendem que eles podem fazer o mesmo. É muito difícil ser filho de pais infalíveis, de pais Uhum. perfeitos. É muito difícil conviver com pais que a gente acha que nunca erram, porque a gente acha que não pode errar também, ou vai desagradar e vai deixar de ser amado, né? Para muitos pais, Dani, essa ideia de reconhecer o erro e se desculpar com os filhos é algo que, a princípio, choca um pouco, porque eles vão dizer, mas se eu pedir desculpa para o meu filho, se eu reconhecer que eu errei, eu vou perder a autoridade, né? Quando, na verdade, é isso que você está falando, né? Assim, é modelo para crianças que crescem mais empáticas e mais saudáveis emocionalmente, né? E melhora a confiança que eles têm na gente. Porque quando a gente erra e pede desculpas, eles também aprendem que podem errar e nos procurar. Então, nos Uhum. erros mais adiante, né, a gente vai entrar numa fase que às vezes lá para frente deixa a gente muito preocupado, que é essa fase da pré-adolescência, da adolescência, quando eles vão sair para o mundo, a gente se preocupa com uma porção de coisas, é mais fácil para quando eles enfiarem o pé na jaca e fizerem alguma coisa errada, chegar e contar e pedir desculpas e saber que nessa casa os pais aceitam, reconhecem e reparam os erros, né? E mais do que isso também, é que quando tiver alguma situação, né, que a criança percebe que ela errou, a gente é uma situação ótima para a gente mostrá-los que a gente aprende com os próprios erros, né? Então eu errei, mas agora da próxima vez, como que eu posso fazer diferente? Né? A gente ajudar os filhos a perceber como fazer diferente de uma próxima vez, para eles poderem lidar. Então é uma situação de muito aprendizado, né? Que a gente pode aprender também com esses erros, né, Audrey? Sim. Erros são ótimas oportunidades para aprender, Para né? aprender. Eu estou aqui bem mexendo, que eu estou vendo aqui um comentário Hum. da Cássia. Não, você tá Cássia, demais, você tá dando conta de mexer aí. Dani, agora eu quero fazer outra semana. Cássia, não só a Cássia, eu estou vendo aqui, me Hum. ouvindo, um monte de amigo de infância, gente que Ai, que cresceu, delícia. né? Assim, e isso é tão bonito, né? Cássia é minha amiga de infância. Está dizendo aqui, reciprocidade na franqueza da relação entre pais e filhos é essencial. Exatamente. Se eu quero uma relação de honestidade, se eu quero que meu filho seja verdadeiro comigo, isso começa no meu modelo, na Uhum. reciprocidade, né? Cássia está aqui, Bruno está aqui, Paulinha está aqui. Obrigado, gente. Ah, é sempre bom receber carinho, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Né, como diz a Alda, é a primeira vez, primeira live dela e a gente já está apaixonada por todos aqui com a gente, né, Audrey? E aí a gente pensa assim, né? Agora, olha quanto passou rápido que está faltando 10 minutinhos. Tá bom. E a gente pensa assim, o quanto é importante hoje, né, a gente atentar de aprender também para ser
para sermos pais e mães, né? Hoje a gente tem a oportunidade de aprender, porque antes era os pais da gente repetiram a educação que eles tiveram e hoje a gente tem a oportunidade dessa mudança, né? Quantas oportunidades, quantos artigos, quantos livros, né? Quantas falas, igual a gente está aqui hoje para dividir com vocês, né? Um pouquinho do que a gente sabe, né? Então, o quanto é importante esse educar-se para educar, né? Exatamente. Eu digo assim, para muitas coisas na vida da gente, talvez para as principais coisas, a gente estuda, né? Eu e Dani estudamos para sermos psicólogas, a gente estuda se a gente quer tocar piano, a gente estuda para aprender a dirigir, né? A gente estuda inglês, a gente não estuda para ser pai e mãe. A gente acha que isso vem assim como herança hereditária, que Uhum, a gente não está sabendo. E a gente acaba repetindo muito do que a gente viveu, sem plena consciência, sem entender direito por que está fazendo, né? Assim, por que foi assim e vai fazer. Ou então a gente vai por ensaio e erro, tenta de um jeito, não dá certo, tenta de outro, é clássico, né? Assim, o apertar demais e ser autoritário e aí ficar incomodado com isso, voltar e soltar demais e ser permissivo, e aí volta a ser autoritário. Então, uma semana é muito castigo, um mês sem videogame, na outra semana é vem cá, meu querido, uhum, olha o que eu fiz para você, né? E isso deixa a gente angustiado, perdido, sem saber o que fazer. Hoje a gente pode, conforme Dani falou, educar-se para educar, né? Hoje a gente pode aprender a ser pais e mães melhores. A gente uhum. pode escolher o estilo de pai e mãe que a gente vai querer ser. A gente pode entender o que cada fase do desenvolvimento da criança e do adolescente traz e lidar com os principais comportamentos, né? Assim, saber o que é esperado, então não conotar negativamente, quer dizer, em determinada idade é esperado birra, em determinada Uhum. idade é esperado medo, em determinada idade eles querem ficar mais grudadinhos com a gente. E muitas vezes a gente espera que eles apresentem comportamentos que eles ainda não estão prontos, não estão maduros para apresentar, né? E a gente E revisitar, né, a nossa própria história, né, Áudria? Também, e com isso a gente poder curar as vezes, feridas, né, da nossa criança interior. Isso é tão importante também, a gente se perceber como filha, né, depois se perceber como mãe, e curando isso, porque acaba que se essas feridas não são curadas, a gente acaba passando isso também, né? Porque eu acho que diz mais respeito a nós, às vezes, uma ação que a gente tem com os nossos filhos, às vezes a gente fica irritada, e essa irritação tem mais que diz sobre nós do que às vezes sobre os nossos filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? nessa tarefa, né, de da gente ir educando os meninos, algumas coisas vão nos incomodar muito e a gente vai ficar muito mobilizado, e vai ficar muito brava, ou vai ficar muito triste, decepcionado. Quase sempre isso aponta para alguma ferida da gente, da nossa criança interior, né? Alguma Uhum. coisa que a gente viveu lá e que agora está se deparando no contato com os nossos filhos. Então, estudar é também olhar para isso e ter, olha como os filhos são maravilhosos, eles dão a gente de novo a oportunidade de cuidar das nossas feridas, porque aí a gente percebe o que nos incomoda e pode tratar isso, né? E pode se Uhum. curar. E aí a gente pode viver a nossa missão de ser pai e mãe com mais consciência, com mais entrega, com mais plenitude e ser o modelo mais completo e mais inteiro para os nossos filhos, né? Ai, Audrey, nossa, tô assim, apaixonada de estar aqui, né? A gente já tá faltando 5 minutinhos. E Uhum. eu queria ver o que que você quer falar com o pessoal aqui, porque de repente o Instagram expulsa a gente daqui. Ai, Você quer falar um nossa, pouquinho para eles?
Na verdade, quero agradecer essa conversa, dizer que foi bom demais ver vocês aqui, foi bom ler esses recadinhos de vocês, mesmo os que eu não respondi, assim, tanto carinho, né? Assim, tô cheia de ocitocina. Eu queria Esses dizer coraçõezinhos é o que eu mais gosto, a hora que sobe o coraçãozinho, né? Enche a gente de ocitocina. E dizer que isso é uma oportunidade, né? Assim, para a gente encarar isso como uma oportunidade, né? Olhar para essa tarefa de educar os filhos, para essa missão, como uma oportunidade de crescermos juntos, né? Agradecer a Dani pelo convite, pela paciência de me ensinar direitinho como é que funcionava esse mundo virtual, né? Nós estamos aprendendo juntas, né, Áudria? Sempre aprendendo, né? Eu falo que o Aprendendo. gostoso é isso, sempre aprendendo, né? Se reinventar, sempre, né? E eu quero agradecer todos que estiveram com a gente aqui, né? E falar que é muito especial poder falar para vocês, que a gente prepara de coração mesmo, né, Aldrin? Ainda mais de falar de família, de filho, é o que a gente mais ama, né? E poder contar ainda com outras pessoas aí do outro lado, para poder escutar a gente falar sobre o que a gente tanto ama, né? Se torna muito mais especial, né, gente? Então, assim, eu quero agradecer muito, Aldrin, né, por você estar aqui comigo, por ser minha parceira, né, nesse programa, que a gente possa levar conhecimento, aconchego, que a gente também dá colo, viu, gente? A gente não puxa a orelha, não, a gente dá colo, porque a gente sabe que é um desafio muito grande ser pai e mãe, né? Então a gente está aberto, se vocês quiserem deixar no Instagram temas para a gente estar aqui com vocês também, né? A gente está aberto para ficar sempre aqui juntinho de vocês. Muito Isso. obrigada, Alda, de coração, por compartilhar comigo esse momento, tá bom? Uhum. Tá E que a bom. gente possa voltar sempre. Se alguém tiver alguma consideração, quiser falar alguma coisa, ainda a gente tem 3 minutinhos. Tá. A Dani é expert, então ela vai conseguir gravar para quem quiser ver, depois rever, mostrar para outras pessoas, né? Aqui, ó. Graças a Deus, da Cidinha. Graças a Deus temos vocês, no meu caso em especial a Adra. Obrigada. Como nossas margens para seguir esse curso de vida com os nossos filhos, em que vamos nos descobrindo também. Exatamente, isso mesmo. Parabéns a Sandrinha, obrigada. Parabéns do Márcio. Oi, Márcio. Obrigada. A Luciana, linda live. Fiz alguma coisa que não devia e fugiu aqui daqui. A Gleide está aqui falando, adoro conversar e ouvir, né, vocês. Obrigada, Gleide. Ai, Obrigada. que delícia, Professora, gente. hum, Muito obrigada a vocês. Eu vou deixar então gravado, tá? uhum. E quem quiser rever, eu vou deixar no Instagram gravadinho para vocês, tá? Gente, um grande beijo, Audrey, um beijo para você. E se Deus quiser, a gente vai estar aqui em breve novamente. Gente, Também. beijo, beijo grande para vocês. Obrigada, um Boa beijo para todos. noite. Boa noite.